O governo federal lançou um programa para te ajudar a sair das dívidas, mas sinceramente, só isso não vai bastar. Então hoje eu trouxe 5 dicas para te ajudar a sair de fato das dívidas de uma vez por todas. Vamos lá? Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal e me segue também lá no Instagram para não perder nada. Inclusive, se você quer se organizar financeiramente, se você quer lidar melhor com o dinheiro também, eu te sugiro fortemente que você me siga lá no Instagram, porque eu estou preparando novidades que vão ser muito boas nesse sentido e eu vou contar ali ao longo dos próximos meses. Mas vamos então entrar para o assunto do vídeo. Estatísticas que a gente tem hoje sobre o Brasil. A cada 10 famílias, 8 famílias têm dívida. Esse dado é agora de abril de 2023 e foi feito pela Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, divulgado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Consumo. Então, eles viram que 78,3% das famílias têm dívidas. Ter dívida no Brasil é muito comum, mas não deveria ser normal, assim, porque muitas vezes as pessoas entram em dívida simplesmente porque acham isso muito normal, como se fosse a única forma de conseguir alguma coisa. Às vezes assumem dívidas que são maiores do que conseguem pagar, ou até conseguem pagar no início, mas acontece algo imprevisto que atrapalha elas. Aí, além de ser endividado, né, de ter uma dívida, as pessoas ficam inadimplentes, ou seja, não cumprem com o que prometeram ali atrás de pagar, né, mensalmente o que pegou de dinheiro emprestado. São vários os tipos de dívida que uma pessoa pode ter, né? Ela pode ficar devendo cartão de crédito, ou mesmo, sei lá, um crediário, uma conta ali numa loja, por exemplo. Financiamentos, tanto financiamento de casa, quanto de carro, de estudo, né? A verdade é que essa é a pior forma da gente lidar com dinheiro muitas vezes, porque ao invés da gente estar ganhando dinheiro com os juros, né, com o tempo, investindo o nosso dinheiro, a gente está pagando pelo tempo. Então, a gente está invertendo a lógica ali, o lado que a gente está da equação, né? Ao invés da gente ser o que empresta ali, por exemplo, para o banco e ganha com isso, você está pegando dinheiro emprestado com o banco e pagando por isso. E, inclusive, muitas vezes, quase todas as vezes, pagando mais do que você receberia caso você investisse. Então, assim, a maior parte das dívidas não vale a pena. São pouquíssimas as exceções, que é, por exemplo, uma exceção que a gente tem, são alguns empréstimos do FIES, né, que era aquele financiamento para estudo, para educação superior. E neles a gente viu ao longo do tempo algumas taxas de juros, né, o juros total, que a gente chama de custo efetivo total, a 7, de 6%, 7%. Nesse caso, até faz sentido você manter essa dívida, ir pagando todas as parcelas e se sobra ainda um dinheiro, você investindo no paralelo. Não vale a pena você usar o seu dinheiro, né, de investir para poder pagar mais da dívida, porque o seu dinheiro investido vai crescer mais do que o da sua dívida. Então, mantém pagando certinho todos os meses e investindo, e aí você pode ter o benefício dos dois lados. Mas fora isso, acontece, por exemplo, sei lá, você tem um rendimento de seus investimentos de, hoje a Selic, né, a 13%, mas os seus juros que você está pagando é 15%. Então, a preocupação tem que ser em pagar essa dívida o quanto antes, para de fato ficar livre e não ter mais, né, esses juros que crescem mais rápido do que seu dinheiro cresceria investido também. Mas para você então se organizar e ficar livre das dívidas uma vez por todas, a primeira dica que eu queria trazer aqui é organize as suas dívidas. Então, entenda aonde está seu dinheiro, né, aonde você está devendo cada uma das dívidas, no sentido de quanto é o valor que você ainda deve, por quanto tempo você tem esse pagamento ainda e qual é os juros que você está pagando nesse empréstimo. Então, esse dado de juros, ele é muito mais fácil normalmente pegar ali
com o banco diretamente ou olhar na documentação que você assinou, mas entenda quanto você está pagando ali, qual é o percentual ao ano que você está pagando, para a gente depois poder trabalhar em cima disso. A segunda dica é entender da onde veio essas dívidas. Então, existem dívidas que são realmente de emergências, algo que te pegou, né, desprevenido, e então você não conseguiu lidar com aquilo, mas existem dívidas que você só fez porque acha normal fazer isso. E se você não mudar a mentalidade com relação a isso, você vai resolver hoje as suas dívidas, mas lá na frente você vai estar de novo endividado, pagando mais juros do que recebendo juros, talvez virando inadimplente, ficando com o nome sujo. Então, entenda o que te fez assumir aquelas dívidas para poder fazer melhor para frente. Então, se você comprou um carro mais caro do que você conseguia pagar, entenda que à medida que você queira mudar de carro lá na frente, você tem que ser realista do que realmente cabe no seu orçamento e se talvez você não conseguiria esperar mais, vender o carro antigo e pagar à vista ou de qualquer jeito dar uma entrada grande para poder pagar o mínimo de juros possível. Então é importante encarar essas coisas que muitas vezes a gente quer ignorar, mas a verdade é que ignorando não vai resolver o problema. Então, é melhor saber para onde esse dinheiro foi, para onde esse dinheiro está indo e por que você tomou essa decisão lá atrás. A terceira dica é você organizar os seus gastos para você entender quanto de fato você consegue pagar mensalmente desses juros. Então, por exemplo, se você recebe R$3.000 por mês e seus gastos estão ali em R$2.500, no máximo estourando, você conseguiria pagar R$500 de juros por mês. E no caso, nem é bom considerar esse máximo, né? É legal a gente pensar em deixar ali uma margenzinha para imprevistos que acontecem ao longo do tempo. Mas vamos falar que é R$300 que cabe no mês, tenha isso em mente para a próxima parte, que é renegociar, para você entender quanto que você vai ter que renegociar ali, qual que é a parcela que você tem que acordar com quem emprestou o dinheiro para você, seja o banco ou o que for, para que você, de fato, consiga pagar, né, assim, cumprir com o combinado que você vai assumir. E aí, então, vem a quarta dica, que é, de fato, renegociar essas dívidas. Então, fazer com que as dívidas que você tem, tudo que você tem que pagar ali, seja uma, seja duas, seja três, que no somatório que você tem que pagar por mês, de fato esteja dentro da sua possibilidade, né? Que isso não te pegue de surpresa e que você acabe ficando, sei lá, você prometeu pagar no total R$500 por mês, mas a verdade é que só sobra 300. E aí você vai ficar devendo de novo e depois vai ter que pensar em renegociar e acaba que você também perde credibilidade nessas renegociações. Então, evita isso, senta com tudo, entende quanto que vai caber e renegocia tudo de uma vez. E a quinta dica é troque dívidas mais caras por dívidas mais baratas. Então, por exemplo, cartão de crédito é uma dívida muito fácil da gente fazer, né? Porque a gente tá ali gastando todo dia, a gente não precisa pedir permissão para ninguém e ela acaba sendo muito cara. À medida que você gasta, não consegue pagar, isso vira uma dívida e é das taxas de juros mais caras que a gente tem. Então, se você puder, por exemplo, pegar um outro empréstimo para pagar o cartão de crédito e a parcela do empréstimo que você pegou couber dentro do seu orçamento, é muito melhor do que simplesmente manter pagando o cartão de crédito em si, porque aquilo cresce de forma exponencial, assim. Então, sempre procure, né? Você vai pegar a lista que você fez das suas dívidas, né, que era o primeiro ponto que eu trouxe, entender qual é a mais cara e começar preocupando em pagar ela, ainda que isso queira dizer assumir uma outra dívida para pagar quitar esse 100% e essa outra dívida ser mais barata, ela vai valer mais a pena. E essas são as dicas, né, para te ajudar a renegociar. Nessa quarta dica que eu dei sobre a renegociação das suas dívidas, esse programa novo do governo federal, né, o Desenrola Brasil, ele vai ajudar muita gente a poder pagar dívidas. E se você aproveitar desse programa federal
E se organizar para não ter mais dívidas, eu acho muito positivo e vale a pena, né, aproveitar esse incentivo para ficar livre das dívidas e ter um recomeço, digamos assim. E é legal comentar mais no detalhe sobre esse programa, o Desenrola Brasil, que ele tem 3 etapas, e eu tô olhando aqui no site, né, do Ministério da Fazenda. A primeira etapa eles chamaram de desnegativação de dívidas de pequeno valor. Então, todo mundo que tem dívida até R$100 vai ser perdoado. Não precisa fazer nada, essas pequenas dívidas ali, alguma taxa, alguma conta pequena que você ficou sem pagar, não precisa, inclusive tem que fazer o que fazer, não precisa fazer nada. Então, beleza, você fica livre delas. A segunda etapa de renegociação de dívida de fato é para o público de pessoa física que ganhe, né, que tenha renda de até R$20 mil e dívidas sem limite de valor, mas que tenham sido feitas com o banco. Então, por exemplo, um financiamento de uma casa, enfim, qualquer dívida que tenha sido feita com o banco. A ideia é que você vá no seu banco e tenha a possibilidade de renegociar com base nesse programa, que vai possibilitar que você pague taxas de juros menores. E a última etapa é também de renegociação de dívida, que é para quem ganha até 2 salários mínimos e tem dívidas de até R$5 mil. Então, independente se é com banco ou outras, a ideia é que você possa renegociar essas dívidas de até R$5 mil e aí ter a possibilidade de pagar juros de até 1,99% ao mês. 1,99% ao mês não é uma taxa necessariamente baixa. Definitivamente vale a pena focar mais em pagar essas dívidas do que investir fora a reserva de emergência, porque seus investimentos dificilmente vão te dar ali 2% ao mês sempre. Mas, de qualquer jeito, é uma possibilidade de você diminuir essa taxa e ter um recomeço, né? Reorganizar as coisas e levar a sério o seu planejamento, ficar livre dessas dívidas e começar do zero mesmo, e a partir daí poder pensar em investir para os seus planos futuros e poder se organizar para bater as suas metas, né? Atingir as suas metas sem fazer novas dívidas. Se esse vídeo foi útil para você, deixa a sua curtida, porque é muito importante para o YouTube entender a relevância desse assunto aqui. Beleza? Obrigada, investidores, e até a próxima.